Infelizmente, gente, nessa geração, nós temos pessoas que assistem na arquibancada e alguns têm até o luxo de se assentarem nos camarotes para assistir de perto suas lutas, nossas lutas, suas guerras, nossas guerras, suas batalhas, nossas batalhas, os nossos confrontos diários, os seus confrontos diários, os seus embates, os nossos embates, as guerras que circunstancialmente são necessárias e não vai deixar de acontecer. Guerras, sempre viveremos em guerras. Guerras externas, guerras internas. Sempre haverá guerras. Sempre haverá rumores de guerras. Como diz Jesus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Sempre haverá guerras e rumores de guerras. Enfim, nós estamos chegando no tempo do fim. Jesus está prestes a voltar. No Mateus capítulo 24, acabei de citar, só que agora no verso 10, Jesus diz que nesse tempo do fim, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu quero falar hoje sobre a Isa Reis. Quero falar hoje sobre a Isa Reis, não a defendendo. Eu acho que não é defesa, porque nós cristãos temos que ter empatia, porque a gente tem que entender, não é um texto bíblico que está escrito, mas nós entendemos, interpretamos exegeticamente o que eu vou falar agora. O cair, gente, o cair é da estrutura humana, porque quando Adão pecou, os homens assumiram uma natureza pecaminosa. Então cair é da natureza pecaminosa do homem e da mulher, mas o levantar é de Deus. Eu aqui nesse canal já falei sobre a Isa Reis, já falei que não concordo com a sua postura, já falei que não concordo com o tipo de exemplo que ela está passando para os seus seguidores, porque chegou a ser uma referência para muitas mulheres no Brasil e no mundo. Mas a gente tem que colocar na cabeça que se ela se separou, teve uma razão, teve um porquê. Se foi uma filha fora do casamento ou não, isso não significa que Bispo Geudi é santo, porque nos bastidores só ela sabe o que ela estava enfrentando. Nos bastidores só ele sabe o que ele estava enfrentando. E a Bíblia é muito clara, senhoras e senhores. O próprio Jesus, ele abomina o divórcio. A Bíblia não nos dá referências para simplesmente nos separar e simplesmente deixar o nosso matrimônio por uma pequena coisa. Deve ter uma grande razão. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, fala sobre o divórcio. Leia sobre isso. Isa Reis está divorciada. E é como eu disse, eu venho aqui, eu falo a verdade, eu exponho, eu também não concordo com a postura dela. Tudo que ela pregou, ela despregou com as suas ações, isso é fato. Mas eu também não quero vê-la rastejando, caída, prostrada. Eu também não quero ver Isa Reis na lona. Não é a nossa ideia, não é o nosso objetivo. Não, principalmente nós como cristãos, não é. O que eu percebo é que esse menino Jadson Castelamari, o Wellington Matos, não vejo o André Carpano detonando tanto assim. Ele fala o que eu costumo falar aqui. Mas o Wellington Matos e esse Jadson Castelamari, gente, parece que está feliz com a desgraça, com a queda, com o mau testemunho da Isa Reis. Eles estão parecendo lobos devoradores que andam em derredor, bramando como um leão, buscando a Isa para tragar. É impressionante. Eu fico pensando assim, gente, o que é melhor? O que seria melhor?
detonarmos a Isa Reis, aproveitar esse momento de queda, esse momento de fracasso, esse momento de desacerto nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua vida familiar, aproveitar essa deixa e minguar o que sobrou do ministério da Isa Reis, o que sobrou da mulher, o que sobrou da pastora, da bispa, até fazê-la jogar a toalha, até fazê-la renegar a fé? Será que é importante para nós torcer tanto, detonar tanto, apontar tanto, de modo que amanhã depois fiquemos sabendo que ela chutou os baldes, jogou a toalha e renegou a fé? O que seria melhor, gente? Torcer para a restauração do casamento, do ministério e da vida da Isa Reis, da sua família? Ou torcer para que ela caia na lona, derrotada, prostrada pelos inimigos da carne, pelos inimigos da família, pelos inimigos do ministério? O que seria melhor, senhoras e senhores? Alguém vai dizer: o senhor mudou de ideia e está defendendo Isa Reis. Não. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque escrito está: devemos ser santos como Cristo é santo. Pedro falou, e a gente não pode abrir mão dessas verdades empíricas. Só que vê-la na lona não é o nosso propósito. Vê-la na lona não é o nosso objetivo. Nós devemos entender que já cobramos, já evidenciamos o desacerto. Agora ficar babando, bramando como leão, para quê? Qual o propósito disso? Vê-la na lona, fora da igreja? Não, gente, não. Devemos ter misericórdia, devemos agir com empatia, com tolerância. Nos últimos dias a tolerância está esfriando. O Mateus capítulo 24, verso 12, eu gosto desse texto porque ele nos dá muitas lições. Diz que por causa da multiplicação da iniquidade, são problemas que acontecem na família, no ministério. O amor de muitos está se esfriando, e é o que está acontecendo. Nós, youtubers, devemos usar essa ferramenta para abençoar, para apontar: sim, eu estou vivendo um processo pelo bispo Samuel Ferreira, porque eu falei a verdade. E daqui a pouco eu vou falar outra verdade. Na verdade eu vou perguntar, né? Porque eu não posso falar. Eu vou perguntar, porque senão o doutor vai me processar de novo. Mas eu vou falar. Em relação a Isa Reis, gente, vamos colocar a nossa cabeça para pensar um pouco, porque a nossa intenção não é derrubá-la. A nossa intenção é cobrar, sim, um testemunho, exemplo, mas nós não devemos esquecer que nós temos também telhados de vidro. 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um deve se examinar. A Isa sabe do que está fazendo. Se ela não falou quem é o pai até agora, ela tem as suas razões. Mas o fato é que ela está tentando sobreviver na fé. Ela está tentando. Então nós devemos orar. Eu falei muito aqui acerca da sua conduta, porque realmente ela atirou no pé. Mas também não quero vê-la caída e prostrada. Fica o meu comentário aqui, pedindo seu like, lógico, é importante, seu compartilhamento, sua inscrição no canal, mas pedindo também ao Jadson Castelamari, o Wellington Matos, André Carpano, enfim, todos esses youtubers que estão se levantando agora, da nova geração aí. Vamos ter um pouco mais de empatia, de tolerância, de respeito pela história das pessoas, porque parece que vocês estão babando para vê-la destruída na lona, e não é o nosso papel. Fica meu comentário aqui, reflita. Não concordo com a postura da Isa Reis, não concordo com a forma com que ela terminou a sua carreira, porque provavelmente vai ser bem difícil de se levantar, mas Deus ainda tem poder de levantá-la. Tudo pode voltar à normalidade. Afinal de contas, quem perdoa pecado não somos nós, youtubers, é Deus. Então fique meu comentário aqui a todos vocês. E o meu pedido ao Jadson Castelamari, ao Wellington Matos, que já foi cristão, que já foi pregador, que conhece a palavra, André Carpano, vamos ter um pouco mais de misericórdia da Isa Reis, vamos entender o seu momento e vamos também orar, não apenas apontar, criticar. Vocês lembram de Ana, capítulo 1 de 1 Samuel? Nem o seu próprio pastor a entendeu. Às vezes, nos bastidores da nossa vida, somos mal entendidos e compreendidos. E precisamos ter mais empatia. Depois ela voltou ao templo, pela segunda vez, quando ela voltou ao templo, 1 Samuel capítulo 1, verso 24, ela já estava com a sua bênção e sorrindo. Mas na primeira vez que ela encontrou o seu pastor, nem ele mesmo conseguiu entender.
Então devemos ter mais empatia. Fica meu comentário aqui, Deus abençoe a todos e até o próximo conteúdo.